E aí, galera, tudo bem? Boa noite. Hoje são 7 de junho de 2020, não 8 de junho de 2020, né? Estamos aqui mais uma vez para debatermos sobre a nossa política atual, né? Sobre a atualidade. Bem, meu nome é André Moraes, sou professor de História e de antemão eu queria pedir para que vocês aí, acionassem o sininho, se inscrevessem lá no canal, né? No canal do YouTube, me siga também no Instagram, André História, vou deixar aí no vídeo, beleza? E hoje nós vamos falar sobre esconder mortos, esconder número de mortos. Bem, o Ministério da Saúde, ele tá dando mais um tiro no pé. Ideia do careca lá daquela loja. Eu não sei nem o nome da loja dele. Bem, primeiramente, é importante que se diga que Bolsonaro e o ministro da Educação, né, o interino que virou titular, ele tá nessa narrativa de diminuição do número de mortos, ou passar uma diminuição do número de mortos, porque Bolsonaro caiu na real. Ele caiu na real que o vírus mata. Ele caiu na real que o vírus é um perigo. Ele caiu na real que ele falou muita bobagem sobre o Covid-19. Mas ele não tem a humildade, pasma, que o Trump teve. O presidente dos Estados Unidos voltou atrás, o da Suécia voltou atrás, o da Inglaterra voltou atrás. Mas o nosso presidente, ele não vai fazer isso. Ele não vai dizer que ele se equivocou no início do processo, né, do isolamento social. Ele não vai ter coragem de pedir desculpa às famílias dos mortos por ter incentivado pessoas a irem para aglomerações, ter cumprimentado pessoas sem proteção alguma, não andar de máscara, ter minimizado, ter dito que era histeria da imprensa. Então todos nós sabemos que o Bolsonaro negligenciou e não adianta vir para cá com esse papo de que lá em fevereiro ele criou o estado de emergência, para estabelecer uma lei de quarentena para tirar brasileiros lá da China. Em nenhum momento essa lei tinha algo a ver com proteção no Brasil. Afinal de contas, o Bolsonaro nunca em nenhum momento quis que a economia tivesse, né, sido atingida pelo isolamento. Então ele propôs a catástrofe do isolamento vertical, ele propôs que a vida deveria voltar ao normal, ele propôs que a gripe estava acabando, ele disse que nós não iríamos chegar ao número que o México chegou, ou seja, deu a cara a tapa, ele entrou nessa briga porque ele quis, e ele sabia que se viesse mortos, que ele não acreditava que vinha, ele e o guru dele lá que rompeu com ele, que a gente vai falar dele daqui a pouco, o Olavo de Carvalho, que inclusive alegou que não tinha vírus nenhum. Que era uma invenção do mundo comunista contra aquela teoria da conspiração. Então, o Bolsonaro agora está sentindo cair nos peitos dele 40 mil mortes. Ele está sentindo cair no peito dele, nós irmos para segundo lugar no número de mortes e não sabemos o que virá pela frente. Estudos norte-americanos dizem que nós passaremos, eu espero que eles estejam errados. E nós, nesse exato momento, por pressão da sociedade, por pressão principalmente do governo Bolsonaro, nós estamos reabrindo, flexibilizando as medidas de isolamento no mesmo período que a Europa está fazendo isso. Só que tem uma grande diferença. A Europa começou esse problema muito antes da gente. Passou por isolamentos muito mais radicais que a gente. A sociedade quer voltar. Isso é óbvio. A gente percebe nas ruas, a gente percebe nos pequenos comerciantes, nos grandes. A sociedade quer voltar. Mas os governantes têm que conscientizar que ainda temos que ter muito cuidado. E aí, como Bolsonaro apostou na economia negligenciando o Covid, quis botar culpa nos governadores e prefeitos, o desemprego e a crise econômica, agora ele está sendo obrigado a perceber, ele está percebendo que esse número de mortes do qual ele negligenciou pode vir para o colo dele. Então, antes que venha, o que é que ele faz? Tenta diminuir numa recontagem, numa fábula de números que está deixando a população confusa. Ora, é lógico que se eu digo para você que em vez de 1.300 mortos tem 582,
Ah, tá diminuindo, né? Então o vírus está indo embora. É essa mensagem coletiva que passa. E vou dizer mais. O vírus ainda não penetrou nas camadas mais pobres como vai penetrar. Infelizmente, ou seja, a nossa curva não há unanimidade que ela chegou no ápice. Ela continua subindo. Mais de 1.000 pessoas morrendo por dia. Vamos passar a Inglaterra daqui a alguns dias. Enfim, estamos em guerra contra o Covid, reabrindo o comércio, as pessoas nas ruas. Muito preocupante. E o governo assumindo uma nova narrativa de tentativa de diminuir os números. Como fez a Venezuela, como fez a Coreia do Norte, como eles acusam a China, fez isso. Beleza? Então, temos que prestar muita atenção na narrativa que o governo tenta passar para a população. É lógico que a grande mídia tá dando em cima. Aliás, rapaz, quantos anos Bolsonaro tem, gente? Ah, não transmite os números de morte 19 horas não, deixa para transmitir 10 para perturbar a Globo. Fala sério. Tá de brincadeira. Tá na hora de governar. E o guru dele, o Olavo de Carvalho, que é um cara que tem ao seu favor, né, de ter sido um dos primeiros a combater a esquerda de forma direta, sempre criticou o sistema universitário brasileiro. Isso a gente não pode negar, que ele sempre fez isso, sempre foi muito criticado, os seus seguidores são muito fervorosos também. E de uma hora para outra, o Olavo de Carvalho, de uma hora para outra não, num momento agora do governo Bolsonaro, o Olavo de Carvalho se tornou o guru, principalmente do Carlos, do Eduardo, que são alunos das aulas deles lá na internet. E o Olavo de Carvalho bateu o pé firme, que não tinha vírus nenhum, que isso era um equívoco, era um plano internacional. E os bolsonaristas, olavistas, foram na onda. E o governo foi também. Só que o Bolsonaro vai porque o Carlos vai. Porque o Eduardo vai. Ele foi. Nós temos ali 2 ministros extremamente olavistas, que é o da Educação, o Traub, que tem esse papel de mudar a estrutura da universidade brasileira, como o Olavo de Carvalho quer. E nós temos o ministro das Relações Internacionais, que fala bobagem a todo momento, vive ainda no período da Guerra Fria. Meio que o Olavo de Carvalho também. E o Olavo, esses dias, lançou um vídeo criticando fortemente Bolsonaro, o chamando até de traidor. Eu fui seu amigo, mas você não foi. O vídeo está aí nas redes sociais. Claramente exigindo de Bolsonaro uma perseguição ou acusar e ir para a justiça contra os seus inimigos aqui no Brasil, que não são poucos. Então alegou que estava sem dinheiro. O Bolsonaro, inclusive, eu li em algum lugar que já estava preparando uma vaquinha para mandar para o Olavo de Carvalho lá nos Estados Unidos. E ele esculhambou o senhor da Havan. E esse vídeo caiu como uma bomba no meio da militância bolsonarista, porque todos, ou grande parte da militância bolsonarista mais presente em Brasília, nos gabinetes, ele tem esse lado olavista, que é um lado que quer agora o Ministério da Cultura e já está criticando o rapaz que entrou, ou que está para entrar no lugar da Regina Duarte. Eles cozinharam a Regina Duarte. Então, Olavo de Carvalho, isso é mais uma crise no governo bolsonarista, né? Você percebe que não há uma tendência de agregar no governo Bolsonaro, pelo contrário. A tendência é das pessoas se afastarem, das pessoas romperem. E aquele apoio popular que Bolsonaro tinha antes do Covid, a gente já não percebe mais. A gente só vê os fanáticos. 10 fanáticos faz mais zoada do que 1.000 pessoas normais que vão votar, etc. e tal. Então o Bolsonaro tem perdido apoio, tem sofrido
quedas, e com essas medidas ele sofre mais ainda. As manifestações de ontem, tivemos, vamos dizer assim, quase zero problemas com a polícia, não houve choque entre os manifestantes. Eu estou sentindo o clima de primavera. Um amigo meu perguntou hoje para mim no Instagram: André, vai ser a primavera árabe nossa? Eu acho que essas manifestações vão ganhar corpo. Principalmente quando essa crise da pandemia passar, essas manifestações vai sacudir. A população, ela está muito temida, com muito temor de um retrocesso na nossa democracia, retrocesso esse exigido e pedido pelas manifestações bolsonaristas, com aquelas faixas de fechamento do Congresso e fechamento, né, do STF, né, estabelecer um certo poder moderador ali da época do primeiro reinado para o Jair Messias Bolsonaro. Então, Bolsonaro, nesse sentido, as manifestações foram muito positivas ontem, domingo. Talvez não foram numerosas, mas no Largo do Batata tinha bastante gente, muita gente, uma galera boa também em Brasília. E aí vem outro questionamento. Os bolsonaristas ontem não foram para as ruas. Bolsonaro pediu para que eles não fossem para a rua. Isso me leva a crer que Bolsonaro e o corpo daqueles sites bolsonaristas, das páginas bolsonaristas que convocam essas manifestações, tem peso, né? A palavra do presidente tem peso. Ele vive dizendo que não conclama essas manifestações, mas ontem a gente percebeu que ao mandar a galera ficar em casa, houve um pouco números de bolsonaristas nas ruas ontem. Então, dentro dessa perspectiva, a gente precisa redobrar o cuidado com o Covid-19. A gente não pode achar que o Covid-19 está controlado no nosso país, mesmo com esse clima de reabertura, com esse clima de economia, né, galopando, vamos dizer assim, caminhando, né, mesmo ainda que seja devagar, com essa quantidade de pessoas nas ruas, eu acho que ainda a gente precisa de cuidados. E quanto à leitura do Bolsonaro com relação à recontagem, isso é catastrófico, isso é muito triste, isso só dá força à chamada grande mídia, que agora se reuniu e vão lançar números reunidos das secretarias estaduais de saúde. Ou seja, claramente Bolsonaro permite que exista algo paralelo ao Ministério da Saúde, porque primeiro não tem ministro da Saúde. E segundo, vem com esse papo de recontagem que não caiu bem, ficou muito ruim. Inclusive entre os seus eleitores, né? Entre os seus eleitores. Bem, a gente vai ficando por aqui. Não esqueçam de dar uma curtida, de assistir, de seguir o canal. Um abraço a todos. André Moraes está na área.